Em um mundo onde mutantes são considerados inimigos dos humanos, 4 jovens tartarugas arriscam suas vidas para combater um monstro gigante e salvar a cidade. Hoje, vamos recapitular a história do filme Tartarugas Ninja, Caos Mutante, de 2023, na cidade de Nova York. Um grupo de soldados armados com neutralizadores de alta potência está a caminho do laboratório improvisado do Dr. Baxter Stockman, um geneticista que costumava trabalhar em um instituto de pesquisa e agora está sendo caçado por criar um inseto mutante. Enquanto isso, Stockman continua seu trabalho em um prédio abandonado e está prestes a criar novos animais mutantes para se tornarem parte de sua família, já que nunca desfrutou da presença de outros humanos. O geneticista trabalhava para uma mulher chamada Cynthia Ultra 1, quando descobriu que ela planejava usar suas criações como armas biológicas. Stockman fugiu e levou sua pesquisa consigo. De repente, o cientista ouve soldados invadindo seu esconderijo e tenta esconder seus porquinhos da Índia para que não sejam levados. Quando ele é preso, a mosca mutante ataca os agentes, e, quando estava prestes a ser eliminado, o capitão começa a atirar, causando uma enorme explosão no laboratório. Na tentativa de proteger o inseto, Stockman acaba sendo atingido e perece, acreditando que a criatura também foi eliminada. Os soldados saqueiam o laboratório e, sob o comando de Cynthia, levam toda a pesquisa para que a mulher possa recriar seu experimento. 15 anos depois, um grupo de tartarugas mascaradas percorre Nova York nas sombras para não serem vistas pelos humanos. Após cobrir as câmeras de um supermercado, os 4 irmãos invadem a loja para fazer compras e depois voltam para casa com os produtos. No caminho de volta, encontram um cinema ao ar livre e decidem parar para assistir ao filme e observar os humanos, que nem suspeitam da existência de tartarugas mutantes em sua cidade. Enquanto observam essas pessoas, Léo e seus irmãos se entristecem ao saber que nunca poderão ter a vida de adolescentes normais, pois precisam viver escondidos no esgoto para evitar serem caçados. Quando finalmente chegam em casa, Splinter se sente aliviado, pois estava preocupado com seus filhos estarem atrasados. O roedor então pergunta onde os jovens estavam, e eles tentam inventar desculpas para explicar o atraso. No entanto, Léo, o mais correto do grupo, não consegue mentir e revela que estava assistindo a um filme com os humanos. Ao ouvir isso, Splinter fica furioso e lembra a seus filhos que os humanos são monstros perigosos que não hesitarão em trancá-los em gaiolas para realizar experimentos. Quando ele percebe que esse aviso não tem mais efeito sobre as tartarugas, o rato decide contar uma história sobre quando era jovem. Como todos os outros ratos, Splinter era tratado como uma praga portadora de doenças. O roedor não tinha amigos, família ou qualquer outro animal que gostasse dele. Ele não era bem-vindo em lugar algum até conhecer uma barata chamada Kevin, e eles se tornaram grandes amigos. No entanto, depois que o inseto foi esmagado por um humano, Splinter o devorou. Um dia, escondido nos esgotos de Nova York, ele encontrou 4 pequenas tartarugas brincando em uma poça de líquido verde e se apaixonou por elas. Essas foram as primeiras criaturas que não queriam eliminá-lo ou devorá-lo, e isso despertou nele uma grande empatia por esses filhotes. Então, o rato decidiu cuidar deles e acabou sendo contaminado pelo líquido verde que transformou todos os animais em humanoides. Desde então, os 5 mutantes se tornaram uma família e nunca foram separados. Com o tempo, as pequenas tartarugas ficaram obcecadas pelo mundo dos humanos e Splinter decidiu levá-las para ver a cidade, mas isso foi uma má ideia. Quando os humanos perceberam que ele era um rato gigante, começaram a persegui-lo, e eles quase foram eliminados naquela noite. A partir desse dia, Splinter jurou que nunca mais permitiria que os humanos prejudicassem seus filhos, e foi nesse ponto que ele começou a praticar ninjutsu, com o objetivo de transformar seu corpo em uma máquina de guerra. Além de praticar artes marciais, o roedor começou a treinar seus filhos para que pudessem se defender dos humanos. Com medo de que as tartarugas fossem capturadas, ele as proibiu de se aproximar das pessoas. Quando elas quebraram essa regra, os 4 irmãos ficarão de castigo por um mês. Durante esse tempo, eles terão que ficar no esgoto sem poder ir à superfície. Naquela noite, antes de dormir, os adolescentes falam sobre o que gostariam de fazer se pudessem viver como humanos normais e chegam à conclusão de que é melhor parar de pensar em algo que nunca acontecerá. Nas primeiras horas da manhã, alguns ladoutorões roubam uma carga misteriosa que deve ser entregue a um sujeito conhecido como Superfly. Após transportar o objeto para o caminhão, eles tentam escapar, mas são perseguidos pela polícia e acabam cercados. No entanto, assim que estão prestes a ser capturados, um inseto gigante aparece e usa suas asas para levar o caminhão para seu esconderijo. Ao descobrir que outra remessa de material radioativo foi roubada, Cynthia ordena que seu primeiro oficial esconda rastreadores em todas as remessas para que possam encontrar o Superfly. Um mês depois, as tartarugas finalmente são liberadas de sua punição e podem subir à superfície. Naquela noite, o quarteto decide ir ao telhado de um prédio para praticar seu ninjutsu.
e Rafael tenta acertar uma melancia com um shuriken enquanto Donatello usa seu celular para gravar a cena. O problema surge quando Rafael erra o arremesso e acerta o capacete de April, que acaba caindo de sua motocicleta. Quando ele a vê, Léo fica completamente encantado e percebe que um homem está roubando o scooter da garota enquanto ela está distraída. Neste ponto, ele decide quebrar a regra principal de Splinter e vai atrás do ladrão. Seus irmãos decidem ajudá-lo e, ao entrarem na garagem onde o sujeito está escondido, as tartarugas ninja se deparam com uma gangue perigosa. Apesar de terem treinado artes marciais durante toda a vida, os jovens nunca estiveram em uma briga real e acabam se metendo em encrenca antes mesmo de começar a lutar contra os criminosos. No entanto, quando a gangue os ataca, eles conseguem reagir e derrotá-los, mesmo estando em menor número. Após quase serem atropelados várias vezes, Rafael consegue parar o veículo e finalmente se livram de todos os criminosos. De repente, April aparece em choque ao perceber que seu scooter foi recuperado por um grupo de tartarugas mutantes. Impressionada com essa nova descoberta, a garota aproveita a oportunidade para entrevistá-los, já que seu maior sonho é se tornar jornalista. Ela está escrevendo um artigo sobre o Superfly para o jornal da escola, mas sabe que todos ficarão ainda mais interessados em uma manchete que conte a história de tartarugas mutantes com habilidades de ninja. Nesse momento, a jovem recebe uma mensagem de sua mãe e precisa interromper a entrevista, mas compartilha seu número com as tartarugas para que possam se comunicar novamente. Mais tarde, enquanto o quarteto volta para casa, Donatello tem uma ideia para que ele e seus irmãos sejam aceitos como membros da sociedade. A tartaruga acredita que se eles se tornarem super-heróis, todos os humanos os aceitarão, então ele propõe que seus irmãos o ajudem a capturar o Superfly e entregá-lo à polícia. Na manhã seguinte, eles entram em contato com April e pedem a ela que forneça todas as informações que ela coletou para ajudá-los a capturar o vilão. Se tudo correr bem, a jovem poderá escrever uma história sobre eles e as tartarugas serão vistas como heróis. Dessa forma, todos saem ganhando. A garota aceita imediatamente a oferta e combina de encontrar seus novos amigos na escola naquela noite. Quando se encontram, April abre os portões e as tartarugas ficam encantadas em entrar em uma escola pela primeira vez. Ela então leva os adolescentes ao seu escritório e apresenta a eles todas as informações que ela reuniu nos últimos meses de pesquisa. A primeira pista que a equipe deve seguir é visitar uma das gangues que trabalha para o Superfly. Dessa forma, eles conseguem reunir cada vez mais informações, que April publica no jornal da escola. A partir desse dia, todas as noites, as tartarugas ninjas se escondem para enfrentar novos vilões e ficar cada vez mais perto de encontrar o mentor criminoso por trás de todos os grandes roubos na cidade. Uma noite, o grupo interroga um dos caras que foi contratado para roubar a próxima carga que o Superfly usará em seu próximo experimento e consegue descobrir onde eles marcaram para se encontrar. Enquanto eles vão passar as informações para April, Donatello recebe uma mensagem de Splinter pedindo que eles voltem para casa o mais rápido possível. Preocupados com seu pai, os jovens correm de volta para casa e April decide acompanhá-los. No entanto, antes de entrarem na casa, as tartarugas pedem à garota para esperar do lado de fora, já que Splinter não é fã de humanos. Para a surpresa deles, quando entram na casa, os irmãos descobrem que Splinter preparou uma festa surpresa para eles. Ao perceber que seus filhos estavam ficando cada vez mais encantados com o mundo dos humanos, o roedor decidiu levar a cidade para o esgoto, mas sua ideia não teve o efeito esperado. Depois de agradecê-lo pela festa surpresa, as tartarugas saem e dirigem para o local onde lhes disseram que o Superfly apareceria para pegar sua encomenda. O que nenhum deles percebe é que o vilão e sua gangue também são animais mutantes e são muito mais fortes do que as tartarugas. Ao ver o veículo, o Superfly voa rapidamente em sua direção, mas interrompe seu ataque quando percebe que aqueles caras são criaturas mutantes assim como ele. Após descobrir que a substância que deu superpoderes a essas tartarugas é a mesma criada por Stockman, o inseto chega à conclusão de que os jovens são seus primos e decide apresentá-los ao resto da família. Agora que todos se conhecem, o vilão os convida para seu clube de boliche particular, frequentado apenas por mutantes. Quando todos estão reunidos ao redor de várias caixas de pizza, Léo pergunta qual é o propósito do Superfly, e ele decide contar a história desde o início. Sua primeira lembrança é de seu pai dizendo que ele nunca foi aceito. Tudo o que Stockman queria era ter uma família, então ele criou os mutantes. Um dia, porém, seu laboratório foi invadido e ele foi eliminado. Depois que os soldados saíram, a mosca conseguiu salvar seus irmãos e irmãs. Como era o mais velho, teve que criá-los. Após algum tempo analisando os humanos, a criatura percebeu que nem todos eram maus e decidiu ir para a cidade na tentativa de viver uma vida normal, mas onde quer que fossem, os animais causavam desespero e caos, até o dia em que começaram a ser perseguidos. Naquele dia, o vilão decidiu eliminar todos os humanos para que os mutantes pudessem dominar a Terra.
Para colocar esse plano em prática, ele começou a construir uma máquina que liberaria a poção verde na atmosfera e transformaria todos os animais do planeta em mutantes. Se tudo correr conforme o planejado, os humanos terão que se curvar aos novos habitantes da Terra e acabarão sendo eliminados, devorados e até mesmo aprisionados por eles. Ao ouvir isso, as tartarugas ficam chocadas ao descobrir que entregaram o último dispositivo que faltava antes que o Superfly pudesse concluir sua arma. No entanto, o quarteto sabe que não conseguirá derrotar o vilão e seus capangas sozinho, então decide acompanhá-lo até seu esconderijo para ganhar tempo e pensar no que fazer para detê-lo. Através de um microfone oculto, April consegue ouvir tudo o que eles estavam conversando e decide seguir a gangue. Durante a jornada, Michelangelo usa sua arma para acionar os freios e causa um acidente que resulta na expulsão de todos os vilões do veículo. Donatello assume o volante e começa a fugir pelas ruas da cidade, já que o dispositivo está no carro com eles. Quando percebe o que aconteceu, o Superfly vai imediatamente atrás deles e os irmãos acabam cercados. Após invadir o veículo, o inseto ataca as tartarugas e tenta fugir com o equipamento, mas Léo consegue pegá-lo. Eles não desistem de tentar recuperar o dispositivo até que tenham um acidente e o carro saia da estrada. Nesse ponto, eles não têm escolha a não ser pular do veículo e, felizmente, conseguem sobreviver à queda. Imediatamente, os soldados de Cynthia aparecem e conseguem cercá-los. Vendo April, Léo pede ajuda, mas a garota decide fugir e deixa as tartarugas serem capturadas. Horas depois, eles acordam e percebem que estão presos em um laboratório, exatamente como Splinter disse que aconteceria. A mulher afirma que as tartarugas são sua propriedade e revela que planeja usar o DNA delas para criar um mutagênico que será usado para criar um exército de super soldados, enquanto são submetidos a experimentos dolorosos. A gangue do Superfly está trabalhando na etapa final da criação de sua máquina de dominação mundial. Neste momento, o Sr. Splinter acredita ter sido abandonado por seus filhos porque eles estão ausentes por um longo tempo e pararam de responder às suas mensagens. De repente, o roedor ouve um barulho e fica animado imaginando que os jovens voltaram para casa. No entanto, para sua surpresa, ele recebe a visita de April e descobre que as tartarugas estão em perigo, convencido de que foi abandonado por sua amiga. As tartarugas têm seu sangue sugado e estão certos de que perecerão ali. No entanto, de repente, o laboratório onde estão detidos é invadido e os jovens ficam aliviados ao descobrir que seu pai foi lá para resgatá-los. Os soldados planejam prendê-lo junto com os outros mutantes, então Splinter coloca em prática tudo o que aprendeu durante seu treinamento de ninjutsu e consegue derrotá-los. O grande problema é que, não importa quantos humanos o rato elimine, novos soldados chegam ao laboratório para prendê-lo. Apesar de sua idade avançada, o velho ainda é um excelente lutador e demonstra ser habilidoso com diferentes tipos de armas. Após derrotar seus inimigos, ele liberta as tartarugas e April aparece. Nesse momento, os jovens agradecem por não tê-la abandonado e ouvem uma palestra de seu pai. No caminho para o laboratório, a garota conta a Splinter a verdade sobre tudo o que aconteceu desde que conheceu as tartarugas, e o roedor fica extremamente desapontado ao descobrir que seus filhos ajudaram o Superfly a obter a última peça que faltava para construir a máquina que eliminará todos os humanos. Em seguida, o rato ordena que April vá para casa e promete que, com a ajuda das tartarugas, limpará toda a bagunça que eles fizeram. Quando chega ao esconderijo do vilão, Splinter e seus filhos são surpreendidos por uma emboscada e acabam cercados. Mas, em vez de lutar, eles tentam convencer os outros mutantes de que eliminar os humanos não é a melhor solução, pois os tornará iguais a eles. Ao ouvir isso, Gecko e seus irmãos percebem que nunca quiseram se livrar da humanidade, tudo o que queriam era serem aceitos. Determinados a abandonar todo o ódio, desistem de seu plano de vingança e pedem ao Superfly que desligue a máquina. Neste ponto, o vilão fica furioso e se sente traído por sua própria família. Ele continua seu plano sozinho e é atacado por seus irmãos, que tentam impedi-lo. Como ele é extremamente forte, o inseto consegue derrotar o grupo sozinho e ataca quem tenta destruir sua máquina. Portanto, a única maneira de derrotá-lo é unir-se em um ataque único. Ao fazê-lo, os mutantes lançam o inseto na direção do dispositivo antes que a poção verde seja liberada na atmosfera. Nesse momento, o dispositivo cai no oceano e o Superfly se funde com outras criaturas do mar para se tornar um monstro gigante. Ao perceber que está ainda mais forte do que antes, ele parte em direção a Nova York, e Splinter vê uma oportunidade de mudar a forma como os humanos veem sua espécie. Para fazer isso, todo o grupo terá que se unir em mais uma missão para salvar a cidade daquele monstro. Após roubar uma arma que encontrou no laboratório de Cynthia, April vai encontrar seus amigos e entrega a arma a Rafael. Imediatamente, a tartaruga dispara seu primeiro tiro.
e consegue atingir seu alvo, mas o soro não tem o efeito esperado. O monstro então devolve o ataque e atinge todos os seus inimigos. Felizmente, as tartarugas conseguem escapar com vida e se escondem dentro de um ônibus, mas o veículo é jogado para longe. Desapontados ao ver a cidade que tanto amam destruída, os 4 irmãos elaboram um novo plano, que consiste em atrair o inimigo e acertar um neutralizador na parte de trás de sua cabeça, enquanto seus amigos tentam salvar Nova York. April invade as notícias ao vivo e alerta as pessoas sobre os heróis que estão lutando para impedir que o monstro mutante elimine a humanidade. No caminho para se aproximar do inimigo, as tartarugas encontram seu pai e ficam aliviadas ao descobrir que ele está vivo. No entanto, assim que estão prestes a fazer o ataque surpresa, o inseto gigante consegue capturá-los e joga Splinter para longe. O rato vê seus filhos sendo esmagados enquanto tenta se levantar, mas está gravemente ferido. De repente, um homem se aproxima e, pela primeira vez, em vez de ser atacado, o roedor recebe ajuda de humanos. Nesse momento, humanos e mutantes se unem para entregar o neutralizador às tartarugas, e juntos eles atacam o monstro. Após capturá-lo, Rafael lança o soro para Michelangelo, que consegue entregá-lo a Donatello antes de ser atacado. Nesse momento, a tartaruga lança o neutralizador em seu irmão, e Léo acerta o buraco de sopro do Titã. A substância rapidamente alcança a corrente sanguínea do Superfly, e todos os animais que compõem o corpo gigante retornam à sua forma original. Quando percebem que a cidade foi salva pelas tartarugas e seus amigos mutantes, os moradores se reúnem ao redor deles e começam a aplaudir por sua bravura. A partir desse dia, os mutantes não eram mais tratados como monstros aterrorizantes a serem destruídos, mas como super-heróis, apesar de se tornarem membros respeitados da sociedade. Splinter e seus filhos decidem continuar vivendo no esgoto e convidam os outros mutantes a se mudarem com eles. Além de ganhar uma família ainda maior, as tartarugas realizam seu maior sonho e agora podem frequentar a escola como qualquer outro adolescente. Então, o que você achou deste filme? Deixe nos comentários abaixo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, ative nossas notificações e se inscreva para mais resumos de filmes animados. Até a próxima. Fui.